A questão do artigo 195, parágrafo 5º, eu queria só insistir que é o seguinte: a literalidade do artigo fala o seguinte: nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido por ato administrativo, lei ou decisão judicial. Atualmente, essa previsão é apenas com relação à lei, né? Então, a gente entende que é um preceito destinado ao legislador. Mas quando o senhor fala que só seria aplicadas as questões coletivas, que não haveria prejuízo para os benefícios individuais, para as demandas individuais, eu só acho que a gente tem que analisar melhor, porque o preceito fala nenhum benefício pode ser majorado. Então, por exemplo, se eu vou à justiça numa ação individual buscar a majoração de um benefício que eventualmente teve um cálculo incorreto, o juiz, para deferir isso, ele vai ter que demonstrar aí a correspondente fonte de custeio total. Então, assim, eu vejo que esse artigo, ele inviabiliza o deferimento pelo juiz, inclusive nas ações individuais. Bom, eu acho que é uma questão que talvez, né, a gente pudesse pensar. Porque essa interpretação tem sido larga aí no meio jurídico. O segundo ponto é a questão do BPC. Efetivamente, o BPC ele não afeta apenas a pessoa idosa. Ele está afetando, sim, a pessoa com deficiência. Veja, se a gente pegar o artigo 203, o artigo 203, incisos 4 e 5, ele vai e refere... No inciso 5, ele se refere à pessoa com deficiência. Artigo 203, inciso 5, a garantia de renda mensal à pessoa com deficiência. No parágrafo 1º, ele diz: para os fins do disposto nos incisos 5º e 6º, então ele está se reportando ao inciso que se refere à pessoa com deficiência. Considera-se condição de miserabilidade, a renda mensal integral per capita, tal, e o patrimônio familiar inferior ao valor definido em lei, a saber, R$ 98 mil. Então, ele está agregando um requisito, mais um critério para a concessão do benefício também para a pessoa com deficiência. E, segundo, ele, no próprio inciso 5º, ele diz: vedada a acumulação com outros benefícios assistenciais e previdenciários, que hoje é permitida na lei. Então, existe a possibilidade de acumulação com benefício assistencial e com pensão especial. E existe também uma previsão de acumulação do BPC da pessoa com deficiência com a remuneração do contrato de aprendizagem por 2 anos, o que foi criado pelo legislador justamente para poder incentivar o ingresso dessas pessoas com deficiência no mercado de trabalho e, posteriormente, essa pessoa saia do BPC e possa se tornar um segurado obrigatório da Previdência. Bom, queria falar só a questão da deficiência leve, que foi reforçado, que foi reduzido o tempo da deficiência grave e que foi aumentado o tempo da deficiência leve. A minha preocupação é a de que, de fato, existem muitas deficiências leves que, a rigor, né, tem uma inviabilidade. As barreiras não são tão obstrutivas para a participação dessas pessoas na sociedade, mas nós sabemos o rigor que o INSS vai impor nessas avaliações. E muitas pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, elas serão enquadradas pelos peritos, pelo menos enquanto não acontecer a avaliação biopsicossocial, né, que deve ser feita por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, elas serão enquadradas como deficiência leve, principalmente aquelas com deficiência intelectual ou mental que trabalham e pelo fato de trabalharem, não serão consideradas como deficiência moderada. Por fim, eu só queria solicitar a leitura do artigo 28, parágrafo 3º. Na verdade, esse artigo que fala do momento de enquadramento das condições,
ele tem sido, as pessoas têm interpretado, não é a minha interpretação, eu não concordo com ela, mas é uma interpretação que tem sido viralizada entre o movimento de mães, que é a interpretação de que, com esse parágrafo, estaria sendo retirado das pessoas com deficiência intelectual e moderada, deficiência leve e moderada, o direito à pensão. Não é a minha interpretação, mas eu estou só reportando aqui, representando esse largo movimento. Então, isso está sendo viralizado nas redes sociais. E, assim, acredito que o texto dá margem a essa interpretação, sim. E, assim, retornar à questão do momento do enquadramento, dizendo que, a rigor, esse momento, eu sei que, de uma certa forma, ele pode até desnaturar o benefício, que é o momento do óbito, mas que ele sequer implica um impacto econômico. Ele simplesmente garantiria para a família e garantiria para aquela pessoa, evitaria que essa pessoa fosse colocada no futuro numa instituição de longa permanência, evitaria que essa pessoa fosse colocada numa família que não conseguiria suportar o custo adicional da deficiência e não implicaria de modo algum um impacto econômico para a Previdência essa alteração dessa norma. Eu agradeço. Eu que agradeço. Antes de passar para a senhora Dione,